Qual é a pergunta que nós temos? Qual o questionamento sobre a mediunidade, sobre o trabalho, as dificuldades? A nossa aula hoje, ela vai falar da mediunidade. São pontos importantíssimos que elas devem ter observados. Mas eu vou falar da importância dos trabalhadores da última hora. Todos nós que estamos aqui, nós temos tido compromisso nesses últimos 160 anos, porque o cristianismo, ele veio, ele nos acordou por um longo tempo, mas o cristianismo também recebeu uma onda de fechamento, de neutralizações, de impedimento, um grande impedimento do que realmente Jesus ensinou. Porque a maior dificuldade que existe na colocação, não só de Kardec, como de Jesus, dos grandes espíritos, são outros pequenos reformadores que se propõem a mudanças daquilo que realmente é. O que aconteceu com o cristianismo? Ao longo de 2000 anos, foi retirando a essência do cristianismo e foi colocando ideias, nossa, da vontade dos organizadores, como pensavam, como achavam, e saiu dos princípios básicos do cristianismo. Que na época do Cristo já se manifestavam os espíritos. Eles oravam nas catacumbas, lá entre os espíritos, recebiam os espíritos. Então, sempre na visão do cristianismo, a comunicação dos espíritos já era dada. Já era dado. Que eles chamavam de ressuscitar os mortos. Quando os espíritos falavam, eles falavam que era ressuscitado. Que o espírito vinha e ele falava. E naquela época, as vozes, o som era muito mais caracterizado do que agora. E da mesma forma, aconteceu com a doutrina espírita. A base doutrinária, quando vocês estudarem com profundidade a revista espírita, a obra espírita, você verá que falta muita coisa que foram deixadas pelos espíritos como ensino básico. E ele foi desvirtuado. Deixou ele mais sutil. Perdeu a sua essência. Então, de ordem geral, quando nós trazemos a essência da doutrina espírita, as pessoas que não habituadas a ouvir, como se nós estivéssemos falando algo que não está ajustado. Mas, na realidade, o Livro dos Espíritos precisa ser estudado com profundidade. Não é ler assim, corrido, palavra por palavra, pega o dicionário, olha no dicionário a palavra para que você possa estudar. Os trabalhadores da última hora, a missão dos espíritas, ela é extremamente profunda. Eles falam da dificuldade que o médium vai encontrar, que nós vamos encontrar os detratores, inimigos. Mas aquele que tiver com a fé, a coragem, a abnegação, ele vai vencer. Então, a proposta, tanto do cristianismo como do espiritismo,
ela tem uma lógica. O que é de altamente importante no Espiritismo? É porque a experiência, ela é sua. Quando eu quero que outras pessoas falem com os espíritos, eu posso dizer eu acredito ou não acredito. Mas se o espírito falar por mim, eu vou avaliar. Eu vou avaliar a comunicação. Se é de um espírito bom, se é um espírito mau, se é um parente ou se não é um parente, a minha visão, a minha percepção. Então, o crescimento do espiritismo, ele está no trabalhador da última hora. Então, quando nós temos um bom desenvolvimento da potencialidade das nossas vidas, nós começamos a registrar o ensino dado pelos espíritos. Quando eu tenho dificuldade, meu anjo guardião me ajuda. Quando eu preciso de um amparo, que eu rogo, os espíritos vêm. Quando eu preciso de um conselho, eu também recebo. Quando eu preciso dos fluidos de cura, eu também recebo. Então, nós passamos a compreender que nós temos facilidade de viver nesse mundo fluídico, nesse mundo dos pensamentos invisíveis. E começamos a compreender muito melhor a nossa vida. Porque é muito fácil nós colocarmos a culpa em Deus. Tudo nós culpamos Deus. Mas, na realidade, o nosso crescimento, a nossa inteligência, depende exclusivamente do trabalho. Então, não tem como desenvolver a capacidade nossa se não for através do trabalho. Quer o trabalho físico, nós o desenvolvemos pela atividade mental, pelo exercício, e a mediunidade, a sensibilidade, a visão, a audição, a percepção, também pelo exercício. Alguns espíritos já nascem com uma condição bem melhor, já desenvolveram em outras vidas. Nós podemos ver crianças tocando piano, crianças que falam outras línguas, crianças que têm vidência, crianças que podem falar até onde viveram, podem até comentar sua reencarnação passada, o seu nome, a sua família. Há relatos reencarnatórios em que a criança fala que é o pai dela, a mãe dela, a família, o endereço, o local até onde ela morreu. E as famílias o levaram lá e ele conhecia todos os seus amigos. Esse é fulano, fulano, era uma criança. Então, comprova o processo reencarnatório. Muitos fatos comprovam a reencarnação. E, às vezes, nós observamos, até mesmo no nosso lar, o processo reencarnatório de espíritos amigos, familiares, entes queridos. E também percebemos a ação de alguns espíritos da nossa família que ainda trazem marcas profundas e que nós precisamos ajudá-los. Todos os espíritos que vêm na nossa família vêm para a sua evolução. E esta evolução, quer que seja no trabalho material, quer que seja no trabalho espiritual, quer um desenvolvimento de aprimoramento,
A mediunidade, ela vem em nosso encontro, porque ela nos dá firmeza no trabalho. Quando nós começamos a desenvolver esse potencial nosso, a prece, nós somos capazes de trabalhar com maior segurança. Nós sentimos o êxito do trabalho. Então, quando existe um trabalho, o bom desenvolvimento é a pesquisa. Por essa razão, através da nossa prece, do nosso estudo, do conhecimento dos fluidos, a elaboração dos fluidos, a mudança fluídica, nós podemos ver que nós conseguimos mudar. Alguns casos são rápidos, alguns casos levam alguns anos, alguns casos levarão mais anos a fio, porque cada caso é um caso. Não existe duas pessoas iguais no mundo. Não existe duas mediunidades iguais. Porque cada espírito é um potencial dele. Do que ele estudou, do que ele aprendeu, do que ele foi em outras vidas, do que ele estudou após a morte. Então, a nossa estadia no mundo físico, no mundo espiritual, nos auxilia muito. Muito de nós que saímos das regiões umbralinas e viemos para o corpo carnal, nós trazemos marca profunda no perispírito. Marcas de doença, de enfermidades, de vícios, de séries de imperfeições. Quando os espíritos são tratados no mundo espiritual, são amparados, quer nos hospitais, pronto-socorro, quer aonde quer que seja, haverá um crescimento. Nós retornaremos sempre no ponto de partida. O dia que nós morrermos, nós paramos aí, fazemos a nossa pesquisa, nossos estudos, e a nossa alma continua à prova de crescimento daquele ponto de partida. Para contribuir com a nossa fé. Se faltou a fé no processo encarnatório passado, nós seremos testados pela fé. Se nós paramos com aquele orgulho, morremos com aquele orgulho, a ambição, nós vamos retornar no orgulho e na ambição. Embora nós nos preparamos após a morte, mas nós voltamos a refazer naquele caderno as nossas provas. Esse processo de estudo faz com que nós passemos mais rápido de ano. Caso contrário, nós ficamos naquela pasmaceira espiritual. E nós, médiuns, sabemos disso. Quando nós estamos ligeiramente obsediados, nós temos dificuldade de ler, dificuldade de entender, dificuldade de entender as pessoas, de compreender. Médium sabe da grande dificuldade dele. Quando nós estamos com um fluido que ele nos mantém retido dentro daquela posição. Quando nós estamos bem, nós temos uma clareza mental. Nós conseguimos ver aquilo que está na nossa frente. Quando nós estamos perturbados, nós temos como uma nuvem. Nós não conseguimos articular de uma maneira precisa. Então, esse processo evolutivo
é particular, é íntimo. Somos nós que o realizamos. Por esta razão, é muito importante o médium cuidar dele. Nós podemos cuidar das vidas dos outros? Vamos. No futuro, eu direi, no futuro, você poderá ir nesse trabalho com maior intensidade. Por que agora o médium tem que cuidar dele? Porque as imperfeições dele o faz ficar complicado. Ele se complica com as suas imperfeições, com o seu nervoso, com a sua raiva, com o seu faniquito, com a falta de paciência, com a ambição, seja lá o que for o defeito. E esse defeito, eu assimilo com facilidade este outro fluido, idêntico, parecido, e eu fico intoxicada. Por essa razão, o médium tem que ter um carinho com ele. Ele precisa se amar-se, amar a sua mediunidade, compreender o seu destino e trabalhar com galhardia. Quando nós cuidamos de nós, será muito, 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 muito mais fácil, porque nós viemos de uma educação espiritual que ela está passada no tempo. Nós temos um retardo de 60 anos na doutrina espírita. Ela teve um tempo que ela deu um bloqueio. Quem estudar, quem pegar para estudar a história básica do espiritismo e voltar lá no passado, vão encontrar a história, tá? Porque havia alguns tempos atrás, todo o movimento espírita, as casas espíritas, era muito grande, em todos os sentidos. No Evangelho do Lar, podia receber seus protetores, podia ter reuniões particulares. E aí juntou-se uma coleção de pessoas entendidas que botaram regras no Espiritismo. Botaram suas leis particulares. O que eles achavam, não o que era o Espiritismo. Não aquilo que era na obra básica com a sua profundidade. E esse retardo sofreu a doutrina espírita. Então, ela caminhou com Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco. Mas você pode ver que são poucos. Mas o passado, nós encontramos grandes espíritas. Bezerra, Eurípides, e aí tem uma multidão deles. E cada um cumpria a sua parcela, o seu crescimento, desenvolvia as suas atividades. Bezerra de Menezes, também, quem estudou a história de Bezerra, é interessantíssimo, porque eu li muito, eu sou pesquisadora e gosto. Então, Bezerra, por 2 vezes, ele foi presidente das federações. E ele fundou o estudo da mediunidade. Porque Bezerra tinha 2 vezes que ele saiu, foi retirado. Aí ele saiu da presidência, cortou-se o estudo da mediunidade. Então, a gente observa que existe assim, uma política interna, tá? Que Bezerra mesmo não conseguiu passar. Não conseguiu passar o estudo da mediunidade como ele assim o desejava.
mesmo como presidente que ele foi. Então, tudo nós observamos que aos poucos foram fechando esse conhecimento grandioso da doutrina. Quando vocês estudarem com profundidade a obra básica, a revista espírita, vocês verão que muita coisa elas foram esquecidas ou estão apagadas da memória. Então, é muito interessante. Eu mesmo, várias e várias vezes estudei, e liguei para Eli e falei, Eli, eu não acredito que Kardec esteja falando isto. É impossível, porque todo mundo não prega isso daqui que Kardec está falando. Então, quem estuda com profundidade se choca com um espiritismo, e o espiritismo de profundidade de raízes da doutrina espírita. Esta avaliação, ela só pode ser feita pelos espíritas, por aqueles que estudam com profundidade. Por isso que eu vou dizer, eternamente estudem. Eternamente busquem o aprendizado, o estudo, a gênese. E vão estudando, e vão se preparando. Porque é muito interessante tudo isso. O Espiritismo é uma doutrina livre. Ela é libertadora. Ela não tem dono. O dono da doutrina são os espíritas. É universal. Mas ela está para todas as religiões. A doutrina espírita é para todas as religiões. Por que era assim? Por quê? Porque os médiuns vão incorporar em todas as religiões. Médiuns vão incorporar na rua, em qualquer religião, em qualquer seita, em qualquer credo. Os médiuns vão incorporar nas cadeias, no meio do mato, nas cabanas, nos palácios, nas casas, nos apartamentos, em qualquer lugar. Ninguém poderá impedir os espíritos. Eles se farão presente. Quer os bons, quer os espíritos que precisam de alívio e de reconforto espiritual. Então, esse entendimento Kardec tinha naquela época. Os espíritos apareciam em todos os lugares. Quem estudou a história do espiritismo vão encontrar, embora hoje é muito pouca coisa que se coloca sobre a história do espiritismo. Mas os espíritos tocavam música, tocavam banda, faziam barulho, escreviam as coisas boas, as coisas más. Então, eles fizeram uma pesquisa gigantesca. Kardec recebeu mais de 80 cadernos de anotações que ele estudou e pesquisou tudo aquilo. Então, é algo muito importante. Após a morte de Kardec, alvoroçou-se os continuadores do estudo da doutrina. E aí, a tentativa de apagar Kardec e de fazer novos entendedores, então, abafou-se aquilo que era extremamente importante e quiseram criar novas regras. Isso logo após a morte de Kardec. Então, é muito interessante toda essa mudança técnica da doutrina espírita. Então, é preciso estudá-la para verificar o que mudou,
O que reformou? O que diferenciou no ensino de Kardec? Então, isso é muito interessante para vocês que, quando tiverem um tempo, espero que estudem e compreendam tudo isso, porque é bastante interessante. Então, vamos orar. Vamos fechar nossos olhos e pensar em nosso Deus, nosso Pai. E vamos subir, elevar o nosso espírito e subir, buscar o nosso Criador, nosso bondoso Deus Todo-Poderoso, Pai maior. Estamos aqui, Senhor, a te suplicar misericórdia, a te rogar perdão, a te pedir as bênçãos da consolação, a força para o nosso espírito, a coragem que nós precisamos para continuar nossa jornada, as luzes necessárias, o conhecimento que precisamos ter. Rogamos, Senhor, que nos envolva. Permita, Pai, que os bons espíritos venham em nosso auxílio. Rogamos ao Mestre Jesus que nos abençoe. Rogamos a Maria de Nazaré, aos espíritos consoladores da doutrina espírita, espíritos que nos trouxeram estes conhecimentos benditos, esclarecendo, nos ajudando a trilhar o nosso caminho nesta terra, a libertar o nosso espírito. Nós rogamos a Santo Agostinho, a São Luís, a Fénelon, a Lacordaire. Rogamos a Paulo de Tarso, a São Vicente de Paulo, a tantos bons espíritos, calorosos irmãos da caridade, sábios, prudentes, benevolentes. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos de proteção, nós precisamos aprender. Nós rogamos o amparo, pedimos as nossas equipes de trabalho, chamamos os nossos anjos guardiões, amigos benfeitores, a nossa família espiritual, a nossa família que é conselheira, amiga, estudiosa, bondosa. Nós precisamos de ajuda. Que todos estes irmãos possam nos envolver neste momento e nos amparar. Os irmãos guerreiros, os soldados protetores. Pedimos ajuda a amigos, irmãos, familiares, pretos velhos, índios, caboclos, irmãos de diferentes cultos e crenças que se reúnem no amor de Deus para a caridade, para o socorro, para a assistência, para nos ajudar, para ajudar os espíritos. Permita, Pai, que possamos abrir os espaços da consolação, da regeneração, da redenção. Abrir os espaços de assistência, de consolo, de libertação, de cura. Permita, Senhor, que possamos buscar e trazer para estes espaços, no fluido cósmico, todos os fluidos necessários para curar, para higienizar, para abençoar em seu nome. Ajuda-nos, Deus Todo-Poderoso. Buscamos os fluidos curativos, os fluidos restauradores, para envolver os espíritos que estão à nossa volta, em nosso lar, necessitados de tudo, Pai. Necessitados da cura, necessitados do alívio para suas dores, necessitados de esclarecimento. Que eles sejam colocados nos espaços da consolação, envolvidos nos fluidos curativos e restauradores. Pedimos, Senhor, pelos espíritos irritados, nervosos,
que não querem orar, que não querem estudar, que não querem aprender, que estão causando dificuldades em nossos lares, perturbando os estudos, perturbando as preces, perturbando o lar, a família, a vida doméstica. Nós te rogamos, Senhor, por estes espíritos, que possamos envolver estes irmãos, colocá-los na bacia da regeneração, da redenção. Espíritos zombeteiros, perturbadores, brincalhões, espíritos desocupados, que nós possamos envolver. Rogamos aos nossos protetores que nos ajudem a levar estes espíritos, colocá-los nos espaços para dissolver, dizimantar todo este fluido da irresponsabilidade, da leviandade, da falta de compromisso, envolver esses espíritos, dissolver e desmagnetizar toda essa irradiação irritante, nervosa, aflitiva, angustiante, que os fluidos do fogo queime essas energias tóxicas, doentias, da irritação, da infelicidade, da mágoa, da dor, que os fluidos do fogo, queimando, dissolvendo o fluido pesado, denso, infeliz, triste, angustiante. Nós pedimos, Pai, para envolver os espíritos que nos perseguem, que nos agridem, que nos batem, que nos asfixiam, que causam as dores e sofrimentos em nossa vida. Sabemos, Senhor, que merecemos. Sabemos, Senhor, que erramos, mas nós pedimos por estes teus filhos perdidos no ódio, perdidos na vingança, perdidos na revolta, perdidos na cobrança. Ajuda-nos, Deus. Ajude-nos, Jesus, que possamos envolver estes espíritos, dissolver este fluido de ódio, desmantar e desmagnetizar esta energia densa, pesada, do ódio, da raiva, do desejo ruim, dissolver este fluido da vingança, de todos estes golpes que nos atingem, a cabeça, as costas, os braços, as pernas, a nossa mente, a nossa razão, o nosso raciocínio, dissolvendo e desmaterializando do nosso corpo estas influências ruins destes espíritos, Senhor, que não te reconhecem, que não te aceitam e que não querem abandonar a sua vida, de desregramentos, de infelicidades, de torturas, porque carregam em si ainda o orgulho, a arrogância, a prepotência, a vingança. Nós rogamos a Jesus, rogamos a Maria Santíssima, rogamos o imenso amor de Santo Agostinho de São Luís, para tocar de profundo arrependimento os espíritos que nos perseguem, os espíritos que carregam suas mágoas, seus rancores, as suas enfermidades na alma, que ainda, Senhor, estão no vale de lágrimas, mas não cedem, Senhor. Nós pedimos misericórdia para estes espíritos, que nós possamos neste momento retirar esses irmãos da escuridão, do lodo, da lama, da dificuldade, da angústia, da mágoa, dos rancores. Nós pedimos perdão. Nós pedimos perdão. Possam um dia nos perdoar. Que hoje possam aceitar o auxílio. Aceitar a mão amiga dos mensageiros de Jesus. Aceitar o fluido curativo e restaurador que eles vêm trazer
aceitar o alívio para as suas dores, porque com certeza estes fluidos poderão aliviar. Que nós possamos banhar os nossos irmãos, retirando os miasmas doentios, o fluido da rudeza, da brutalidade, que o fogo limpe e higienize, que as águas limpas, cristalinas, lave, limpe, restaure, regenere seus corpos perispirituais. Aceitem a mão amiga, aceitem o bom fluido. Deus Todo-Poderoso, que eles sejam envolvidos nos fluidos de arrependimento. Larguem tudo que estão segurando, que isto não serve para nada. Larguem as armas, joguem os punhais, jogue fora as armas da guerra, da destruição, da tortura, da cobrança, da vingança, porque isso não importa mais. São espíritos livres, espíritos imortais, precisam caminhar, precisam se reerguer, precisam continuar a sua jornada adiante, à frente. Deus está conosco, o nosso Pai justo, bom, soberanamente justo e bom, está conosco. Levantem-se, levantem-se e caminhe e aceite. Somos endividados, mas nós vamos melhorar. Nós estamos dia a dia em evolução. Nós somos capazes. Deus nos fez capazes. Aceitem a misericórdia, aceitem o auxílio. Cubra, Deus, de amor da vida, os fluidos de esperança, os fluidos de alegria, os fluidos benéficos, curativos a todos estes teus filhos, que nós possamos arrebanhar em nome de Deus Todo-Poderoso e levá-los às colônias espirituais, que possamos arrebanhar homens, mulheres, jovens, que possamos arrebanhar os idosos, que possamos arrebanhar a todos os que aceitam a luz, aceitam a ajuda, e os mais rebeldes, Senhor, que eles possam por hora dormir, que eles possam dormir, Senhor, ser acalmados, tranquilizados, envolvidos nos fluidos de arrependimento e levados, higienizados, limpos, para as colônias de correção, de educação, de evangelização, que despertem mais mansos e pacíficos para te aceitar um dia, Senhor. Tenha misericórdia de todos nós. Perdoe a nossa ignorância, Senhor. Perdoe os nossos erros. Faça-nos fortes. Faça-nos corajosos. Faça-nos estudiosos. Faça-nos pessoas melhores, mais dóceis, mais pacíficas, mais dóceis aos conselhos dos bons espíritos. E que todo este conjunto bendito de irmãos da luz nos abrace, nos acalme, nos cure e caminhe conosco, porque sem os bons espíritos e as bênçãos de Deus, não poderemos sozinhos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus querido. Obrigada a todos que vieram em nome do Senhor nos trazer a paz, nos trazer o consolo, nos trazer o conforto. Que o amor de Deus esteja no lar de cada um de nós. Que a paz de Cristo esteja no lar de cada um de nós.
Bendita a mediunidade. Bendito o dom que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Nós agradecemos e vamos encerrando o nosso trabalho desta noite, o nosso aprendizado desta noite. Louvado seja Deus, louvado seja o nosso Mestre amado Jesus. Bendito todo aquele que vem em nome do Senhor. Que assim seja. Nós encerramos, Senhor, em teu santo nome. Que assim seja.